19 horas e 30 minutos, sejam todos bem-vindos ao Instagram do Shopping Nações. Muito prazer, eu sou a Graziela Félix e hoje você vai conferir aqui em primeira mão uma edição do Elas no Nações. Por que primeira mão? Porque pela primeira vez a gente está fazendo essa transmissão aqui pelo Instagram. Esse projeto acontece desde outubro do ano passado, mas as transmissões eram feitas pelo canal do YouTube e também pelo Facebook do Shopping Nações, porque as lives eram realizadas no estúdio de TV que tem lá dentro do Shopping Nações. Você que conhece o melhor shopping da cidade sabe do que eu estou falando. A gente tem um cantinho especial onde ocorrem as entrevistas, mas nesse período a gente precisa ser responsável, não é verdade? É por isso que a live está sendo feita aqui de casa, aqui do meu cantinho, do meu espaço, que é destinado às mulheres, uma homenagem a todas as mulheres que vieram antes de mim. E é por isso que eu estou aqui também com mulheres empoderadas, porque hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial. Nossa, muita gente entrando, gratidão a todos vocês que estão aqui nessa noite de segunda-feira. E o nosso tema é sexo. Como é que anda o seu desejo sexual nessa pandemia, hein? Você sabe que no começo eu achei que as pessoas estavam um pouco desmotivadas, mas aí começou a aparecer um montão de mulher grávida, nascendo um montão de criança, então eu acho que eu tô errada. Quem vai falar com a gente sobre esse tema é a nossa convidada pra lá de especial, a psicóloga especialista em sexualidade humana, Gabriele Boscariol. E hoje, gente, a gente vai fazer uma live diferente. Vocês viram aí a novidade do Instagram, que agora permite a transmissão com 4 pessoas diferentes. Então eu quero chamar aqui as minhas convidadas especiais. Juliana Ostes, seja bem-vinda! A Ju, gente, é empresária, para quem está assistindo aqui a live pela primeira vez, é empresária aqui de Limeira e está com a gente em toda a edição do Elas Nações. Seja bem-vinda, Ju! Obrigada, Gra. Muito feliz de estar aqui. Vermelha já, porque o assunto hoje em mim provoca rubor. A gente vai fazer a Ju parar com essa timidez, desconstruir esse tabu, hein, Ju? Porque sexo é necessário, faz parte da vida do ser humano. Gente, para completar aqui o nosso time, eu quero chamar a minha super parceira, Elizabeth Lessa, que também é empresária aqui da cidade de Limeira, do ramo de recursos humanos. A Beth, inclusive, é amiga pessoal da nossa convidada, indicação dela. Beth, você Olá. também está com o rosto vermelho, como a nossa amiga Juliana? Tá vermelho, mas é só de blush. Isso mesmo, ficar empoderada para essa live, toda maquiada, pra gente, quem sabe a Gabriele dá algumas dicas, né? Pra gente aumentar o nosso poder de sedução, sei lá. Pois é, nossa, quero todas. Gente, ó, daqui a pouquinho a nossa convidada tá entrando. Eu quero agradecer demais a participação de todas vocês que estão aqui com a gente. Meninas e meninos também. Tô vendo que tem vários meninos entrando. E, ó, deixar aqui esse canal aberto para vocês. É muito importante que vocês mandem aí as dúvidas, as reflexões. Se tiver com vergonha de mandar aqui para todo mundo ver, manda aqui no balãozinho, que só eu vou ficar sabendo quem foi que mandou a pergunta. E eu prometo que vai ser um segredo entre nós aqui, tá bom? Vamos chamar então a nossa convidada? Sim! Gabriele Boscariol. Seja bem-vinda, Gabi! Vamos lá, Gabi! Muito bom! Oi, tudo bem, meninas? Olá, Gabi! Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Gabi, a gente que tem a maior honra de receber você aqui. A gente sabe que a sua agenda é extremamente corrida. Obrigada por reservar aí um momento na sua agenda para falar com a gente, para compartilhar conhecimento desse assunto que é muito sério e que ainda é tido como um tabu. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas antes eu gostaria que você se apresentasse, falasse pra gente quem é a Gabi.
Eu acho que deu uma cortadinha, gente. Você pode repetir, por favor, Gra? Claro, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, para nossa audiência aqui. Quem é a Gabi Voscariol? Com todo prazer. Primeiro eu queria agradecer vocês por essa oportunidade de me juntar com mulheres maravilhosas. A minha querida Beth, eu já conheço há muitos anos, amiga pessoal, então agradeço muito essa oportunidade de falar um pouco, né, sobre um assunto que realmente e infelizmente ainda é um tabu. E eu me formei em psicologia mais ou menos em 2011, sempre adorei psicologia, assim, é o meu dom mesmo. Eu morei um tempo fora, fiz a adaptação do meu diploma fora do país. E quando eu voltei, eu tive minha filha, tive que dar uma pausa, né, para tudo isso. Mas quando eu voltei, eu percebi uma necessidade das pessoas de falar sobre sexo, ou até mesmo depois que eu virei mãe, as pessoas só falam, nossa, como que a gente fala com os filhos sobre esse assunto? É muito difícil, eu tenho medo. Então eu falei, quer saber? Eu acho que está na hora de fazer uma especialização sobre isso. Então eu me especializei, amei, sou apaixonada por sexologia. Eu acho que isso ajuda muito no dia a dia, ajuda muito com os jovens, com as pessoas mais velhas, que todo mundo acha que velho não pode fazer sexo, e é um super mentira, gente, super mentira. Então, essa sou eu, mãe, casada, apaixonada por psicologia, que busca aí ajudar todo mundo que está precisando falar sobre esse assunto sem ficar vermelhinha. Sentiu que essa live é pra você, né, dona Juliana? Sem ficar vermelhinha pra falar de sexo, por favor. Gabi, então já vamos começar aqui com a nossa pergunta. Eu gostaria que você... Eu falei sobre isso aqui na nossa apresentação, que nessa pandemia tem muita gente que se queixa de falta de desejo. Isso. Por um lado, porém, do outro lado, a gente está vendo aí uma quantidade de mulher grávida, bebê nascendo, enfim. Então, eu acho que a minha leitura de cenário está um pouco equivocada. Olha, Gra, a falta de desejo está relacionada assim, porque eu falo que, infelizmente, ninguém tem um botão que liga, opa, tô com vontade de fazer sexo agora. E no meio de toda essa loucura, dessa pandemia, o que acontece? Aparecem mais problemas do que geralmente a pessoa já tinha. É medo de sair na rua, é medo de perder um ente querido, é medo pelos pais, pelos filhos. Então, isso já gera uma angústia. E a mulher, às vezes, não consegue, ou o homem também, não consegue relaxar, porque já tem muita preocupação. Então, a falta de desejo tem a ver com isso. E outra questão, que muitas pessoas estão procurando ajuda psiquiátrica e acabam tomando, por exemplo, antidepressivos, calmantes, e isso diminui a libido também, tá? Então, são vários fatores que acabam influenciando aí por essa falta de desejo. E eu acho que essa gravidez, esse aumento de gravidez, na verdade, pode estar relacionado ao home office. O que acontece? Tá todo mundo trabalhando em casa, às vezes o marido e a esposa, ou com a parceria aí, estão trabalhando juntos, não tem muito o que fazer. O que acontece? A pessoa acaba tendo mais relações, mas isso não quer dizer, tá, que ela tá fazendo com vontade. Às vezes ela tá fazendo para agradar o outro. Às vezes ela tá fazendo porque ela acha que é uma obrigação dela. Então, eu acho que a gravidez pode estar relacionada a isso, o pessoal está tendo mais relação sexual, mas isso não tem a ver com desejo, tá? Então, mais a pessoa tá junto, não tem muito o que fazer, mas às vezes acaba fazendo por uma pressão também, né, da parceria ali. Gente, ó, olha só, a gente já começou com uma informação extremamente importante, que a gente vai entrar com mais detalhes nesse assunto. Olha o que ela trouxe, que muitas vezes as mulheres acabam cedendo à pressão dos maridos, mas que isso não significa que ela está tendo desejo. Ou seja, a gente precisa
começar a desconstruir esse tipo de comportamento, porque sexo a gente tem que fazer quando a gente também quer. E a gente precisa ser honesto com o nosso parceiro quando a gente não tá afim. Vocês concordam comigo? Claro. Total, total. Gente, ó, Total. a nossa audiência aqui tá parabenizando e já tá participando. A Márcia, maravilhosa, que esteve no Elas no Nações na semana passada, ela tá aqui mandando um recadinho dizendo que tá adorando esse novo formato. O Renato também tá dizendo: parabéns, meninas, sempre top. E hoje, que tema, né? Isso mesmo, chega de tabu, parabéns. A Isabela Santana tá dizendo que é uma amiga linda. Enfim, temos várias pessoas aqui. Gente, aproveitem para mandar as suas dúvidas, mandar os seus comentários, as suas considerações, que a gente vai ler todas aqui. Ju? Bom, a minha primeira pergunta é uma pergunta até pessoal, porque assim, para mim, eu não gosto muito de falar sobre sexo, e eu acho que sexo tem todo um tabu envolvido. Quando as meninas proporam esse tema, eu falei assim, nossa, eu vou ter que usar um filtro enorme para não ficar a todo tempo, mas nem tá acontecendo a todo tempo, porque o sexo tem esse tabu. E eu pergunto para você, por que a gente... algumas pessoas, não é todo mundo, mas uma grande parte das mulheres, assim como eu, acham que falar do sexo é um tabu. Por que tem esse tabu em volta do assunto? Olha, Ju, se você parar para pensar, até pouco tempo atrás, as mulheres eram vistas na sociedade para quê? Casar, dar prazer para o marido e ter filho. Só isso. E até pouco tempo, eu acho que na década de 70, mais ou menos, tem dois pesquisadores maravilhosos que contribuíram muito para a área da sexologia, que é Masters e Johnson. Que eles fizeram até uma pesquisa juntando, eles recrutaram muitos casais para pesquisar, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, sobre resposta sexual. Que daí eles conseguiram provar que a mulher sente sim prazer, que ela sente sim todos os estímulos, que ela chega num orgasmo e que a função dela não é só ser mãe e não é só dar prazer pro marido. Mas a gente cresceu, até assim, eu não sei nem se as nossas vós ou até arrisco dizer nossas mães sabem o que é ter um orgasmo realmente, ou como que a gente não sabe afirmar, não posso dizer por elas. Mas, então é muito difícil, você imagina assim... para uma pessoa que foi super... teve, às vezes, casamento que era arranjado, não tem nossas avós, que não podia conversar, que não podia acender a luz. Ou tirar... Eu lembro, às vezes, da minha avó contando que não acendia a luz, não podia tirar a camisola. Então, você imagina hoje para uma pessoa falar abertamente sobre sexo. É muito difícil. E eu percebo que as pessoas sentem... medo, na verdade, pelo julgamento do outro. Nossa, mas se eu falar assim, não vão achar que eu sou vulgar? Ai, mas se me verem entrar no sex shop, o que vão pensar de mim? Então, às vezes, não é nem vergonha da pessoa, ela tem vergonha do que os outros vão pensar. E é isso que a gente precisa mostrar. Gente, não tenham vergonha. Todo mundo faz sexo. Todo mundo. É preciso. Faz bem, todo mundo fica feliz, a sociedade fica feliz. Então, a pele é comprovado cientificamente que libera um monte de hormônios que fazem bem da pele. Então, eu acho que aos poucos a gente está melhorando um pouquinho, mas ainda temos um chão aí para falar abertamente, eu acho, sobre isso. É triste, né, trazer esse assunto à tona e lembrar que a nossa mãe, talvez, a nossa avó, enfim, as mulheres que vieram antes de nós eram tratadas dessa forma. Você falou muito bem, com casamentos arranjados. Muitas vezes as mulheres casavam virgens e não tinham a menor noção do que fazer na primeira noite de contato com o marido, porque não tinha esse assunto dentro de casa, não tinha esse assunto, enfim, com a família. Ai, que triste, mas ao mesmo tempo que bom que a gente está falando sobre isso, que bom que a gente pode falar sobre esse assunto e que bom que a cada dia que passa a gente está se desconstruindo, né, Beth? É verdade, assim, e falando sobre isso, sobre casamentos arranjados, Gabi, eu não sei se eu já comentei com você, mas a minha bisavó, ela era
índia, ela foi laçada no meio do mato pelo meu bisavô. E a minha avó, ela tinha sido vendida para o circo porque ela não aceitou casar com um homem rico, então a tia dela vendeu ela para o circo, daí ela fugiu do circo para casar com meu avô. Então, assim, Meu é tudo Deus, muito olha. recente, não é tão longe assim, né? Não é tão... Exato. parece que é coisa de 5 séculos, mas é meio recente. Mas, assim, Gabi, o que você pode falar sobre as mulheres, então, que têm esse pouco desejo sexual? O que ela pode procurar? Tem que partir para masturbação? Vai atrás de um médico? Uma ajuda de uma sexóloga? O que você pode falar para essas mulheres que têm pouco desejo? Porque, assim, falando abertamente, eu já sou casada há 23 anos, a gente passa por fase que tem altos e baixos. É normal, eu não sou uma pessoa que teve vontade, uma libido alto durante esses 23 anos de casado. A gente tem fases, né? Então, o que você pode falar para essas mulheres que estão passando? Inclusive, eu acho que eu estou entrando no climatério, é uma fase meio complicada também. Então, o que você pode dar de dica para essas mulheres, e até para mim mesmo, sobre o pouco desejo sexual e os altos e baixos? Olha, Beth, isso é uma pergunta bem pessoal. Por quê? Quando uma paciente me procura com essa queixa no consultório, o que eu vou fazer com ela? Vou fazer uma anamnese, uma entrevista mesmo, para saber se ela toma primeiro algum tipo de medicação. Porque muitas vezes pílula, antidepressivo, como eu já citei, calmantes, N remédios podem causar essa diminuição na libido, tá? Então a gente tem que investigar primeiro isso. Com certeza, a entrada da menopausa também, as mudanças de hormônio, tudo isso acontece para diminuir o desejo sexual. Mas o que você pode fazer? É lógico, quando você tem um parceiro por muito tempo, acaba virando, às vezes, uma rotina, uma obrigação, talvez. Às vezes, tipo, o homem é diferente. A mulher, mesmo porque a testosterona deixa o homem, assim, super excitado. E a mulher tem, às vezes, e conforme você vai diminuindo mais as mulheres. Então, é normal, tá? Isso acontecer. Só que o que a gente pode fazer? Você pode procurar uma profissional para tratar isso com uma profissional, uma ginecologista, para ver se está faltando fazer um exame de sangue, dar uma checada nos hormônios e tal. Mas sempre tentar dar uma pimentadinha, tipo, comprando uma roupa diferente. Sim. Ou assim, fazer um jantarzinho, vão no sex shop. Assim, eu sei que tem muito homem que é machista, que vai falar, imagina, a gente não precisa disso. Mas é muito divertido, porque tem muitos brinquedos. Às vezes, em vez de comprar, tem muitos vibradores que é um formato de um pênis gigante. Se você aparecer isso já na relação, às vezes vai assustar o seu parceiro, a sua parceria vai falar, meu Deus, o que é isso? Mas tem estimuladores de clitóris, tem os gelzinhos que dá aquela sensação de frio, de quente. Então começa com essas coisas. E nós mulheres mesmo, vamos começar assim a ver as coisas diferentes. Porque se você faz sempre naquele lugar, sempre daquele jeito, sempre naquele horário, vai chegar uma hora que vai cair na rotina. E acaba mesmo, porque quando a gente assiste, foi tão famoso os 50 Tons de Cinza, ou aquele outro 365, porque sai da rotina, né? É um padrão, é lógico que ele é totalmente fictício, tá? Mas é lógico que a gente assiste, fica mais excitado, fala, nossa, o que é isso? Porque sai da nossa rotina, do que a gente está acostumado. Ô, Gabi, mas como é que a gente faz, então, para introduzir esse tipo de assunto com o nosso parceiro? Já que, como você bem disse, a gente sabe que tem muitos ainda que são machistas, muitos que quando você chega com um vibrador em formato de pênis, ele vai achar que você está diminuindo o rendimento dele. Como é que a gente faz, então, para introduzir esse tipo de assunto no nosso relacionamento? Sem deixar o parceiro constrangido. Tá. Aproveita e deixa da live. Fala, ai, amor, eu tava vendo uma live. E daí? A sexóloga falou? Já aproveita, deixa. Fala assim, a gente tava conversando. Ou eu vi em tal lugar esse vibrador. Será que é legal? O que você acha da gente provar? Da gente experimentar? Ou tem um gelzinho que tenta levar, assim,
de uma forma que não deixa ele entender que ele não é o suficiente. Porque eu acho que o medo do homem, o preconceito do homem é pensar, nossa, eu não tô sendo o suficiente. Então tenta assim, tipo um gelzinho, tipo dar uma esquentadinha, uma roupinha, só mesmo pra fantasiar. Vocês conhecem a parceria? Eu falo parceria, gente, porque você pode ser casada com, você pode ser hétero, LGBT, então eu falo parceria que é pra você usar com a sua parceria aí. Então, tenta, você conhece melhor do que ninguém. Então, tenta com um jeito de falar. Não chega igual eu acabei de falar assim, com um pênis gigante e falar, olha o que eu comprei pra gente. É perigo, assim, às vezes a pessoa vai assustar. Mas tudo com um jeitinho e não é por isso que você vai ser uma mulher depravada, que ele vai pensar mal de você. Pelo contrário, você tá tentando apimentar mesmo a sua relação. Gabi, e se nessa conversa a reação dele não for tão boa? Como é que a gente faz? Então, gente, a gente não pode forçar. Eu até brinco com os meus pacientes, eu falo, não tenha um relacionamento achando que você pode mudar o outro, que você não consegue mudar o outro. Então, não força, que isso daí pode traumatizar, você pode criar aí um problema na cabeça dele, que ele não te satisfaz, que ele é insuficiente, ele começar a procurar aí em ovo. Então, não força. Depois, mais pra frente, coloca um filme. Nós, mulheres, temos os nossos jeitinhos. Coloca alguma entrevista, ou uma propaganda, ou um filme e fala, olha que legal. Ou assiste junto mesmo esses filmes, o 50 Tons de Cinza, ou esse 365. Quem sabe não tá falando, olha que interessante esse brinquedo, daí quem sabe? É difícil, não adianta a gente querer mudar e nem forçar que às vezes você vai piorar a situação, né? Mas vai com jeitinho. Não pode desistir, né, Ju? Não. Não. Mas deixa eu te perguntar, Gabi, falando de desejo, eu acho que a mulher e o homem desejam diferente. Quais são as diferenças do desejo da mulher e o desejo do homem? Olha, são muitas. Porque assim, o homem é o que eu falei, primeiro é hormonal, né? Que o homem tem muito mais testosterona do que a mulher. Então isso já faz que ele tenha um desejo diferente. Mas agora eu volto a citar Masters e Johnson, que eu falei assim, gente, não vai ficar chato, mas é que é muito interessante. Eles foram muito importantes para a sexologia. Nessa questão, eles fizeram uma pesquisa, imagina, lá na década de 70, eles juntaram um pessoal para terem atos sexuais e eles queriam saber um ciclo de resposta sexual, como que funciona esse negócio. Então, eles dividiram em 4 fases, que é a fase da excitação, que é a hora do desejo, aquele toque de pele, o beijo, a carícia. A fase platô, que é onde se mantém, a mulher tem a lubrificação, o homem tem a ereção, e vai mantendo essa relação. Tem a fase do orgasmo, que é o prazer máximo, e a fase refratária, que é onde o nosso organismo vai voltar ao normal. Tipo, os lábios vão desinchar, o homem vai ir perdendo essa ereção, vai ficar tranquilo e tal. E o homem precisa de um tempo para voltar a conseguir ter ereção de novo, a se engajar numa relação de novo. A mulher não, gente, a gente é um ciclo infinito. A gente, assim, estimula e tem orgasmo. A gente não precisa desse período refratário. Se começar a estimular de novo, a gente fica nesse orgasmo eterno. É isso que as mulheres, a gente tinha que ganhar alguma coisa. Isso é muito bom pra gente. Não é verdade? Só é 10. Então, já tem essa diferença também. Do homem ter essa fase que ele precisa desse relaxamento, Então, e é diferente. Outra coisa também que entra na diferença é que, assim, eu percebo que a mulher, ela é muito mais, ela precisa ser estimulada o dia inteiro. Ai, ganhou flores aqui, o marido levou para um jantarzinho, e tudo isso vai levando em alguma coisa. O homem, se ele já vê um peitão assim, ele já vai, né? Ele já consegue ali engajar em alguma coisa. A mulher não. A mulher, ela precisa mais de um visual.
Então, é muito assim, tem essa parte científica, né, que Master e Johnson explica pra gente, e tem essa parte hormonal, visual, que diferencia bastante aí o homem da mulher. Ai, Muito a legal. gente tá tendo aula aqui, como em todos o Elas no Nações, isso acontece. Impressionante como as nossas convidadas são incríveis e falam Obrigada. didaticamente pra gente entender o assunto sem tabu, hein, gente? Ó, Sem Kênia tabu. Santos, nossa parceiraça, que está nos assistindo lá de Minas Gerais. Oi, Kênia. Tá Ai, dizendo aí. aqui, ó, pelo menos alguma coisa boa para as mulheres, né, Kênia? Poxa vida! Pelo menos alguma coisa boa. Lele Martins está mandando palminhas. Cristiane Silva também mandando palminhas. A Isabela Santana está dizendo que sim, faz bem para a pele. Muito legal, gente. Olha, se vocês quiserem contribuir, mandar suas perguntas ou fazer alguma consideração, mande aqui pra gente que nós vamos ler tudo, porque a prioridade nesse bate-papo é de vocês. Beth? Ô, Gabi, eu tô passando exatamente por esse momento, a bendita TPM. E a minha TPM é fortíssima. Você acha que o sexo feito com uma maior frequência pode amenizar esses sintomas da TPM? Ó, daí eu entro de novo naquela história de nós somos indivíduos muito diferentes um do outro. Eu tenho amigas que não têm TPM nenhuma, tenho amigas que sofrem muito com TPM. Então, vai muito de pessoa para pessoa. Mas sim, Beth, pode amenizar por quê? O orgasmo libera endorfina. Na hora que você atinge ou que está numa relação, o corpo vai liberar endorfina. O que acontece? Vai neutralizar a nossa baixa de serotonina que a gente tem na TPM, que é uma tensão pré-menstrual mesmo. Então, os nossos hormônios ficam loucaços, que é por isso que a gente quer bater em todo mundo, e quem estiver perto fica muito bravo. Mas então, se você tem uma relação legal, você chega no orgasmo, então você vai ter essa neutralização, porque vai liberar endorfina, a serotonina vai dar uma neutralizada e vai ajudar a relaxar a musculatura do corpo. Então pode sim ajudar a TPM. Mas é o que eu falei, é só se você estiver muito disposta, se você estiver com desejo, porque eu acho que tudo que é forçado, tudo que você vai tentar fazer, porque eu acho que vai melhorar, acaba às vezes assim, sendo traumático. Tá? Pode ter o efeito contrário, né? Isso. Eu não sei vocês, mas eu, quando tô de TPM, tudo que eu não quero é fazer sexo. Então. Verdade. Eu tenho vontade de sumir mesmo. Dá vontade de matar um, né? É, Gente, ó. Pode falar. Tem muitas mulheres que têm muito desejo nesse período de pré-menstruação aí. E realmente tem umas que sofrem muito. Então, por isso que eu falo, é uma coisa muito particular mesmo de cada uma. Amiga, se você que tá aqui assistindo essa live tem desejo na sua TPM, considere-se sortuda. Putz, nem fale. Ó, a Kênia tá dizendo aqui, saudade de todas, Elas no Nações só tem convidada de excelência. Olha só, a Rosana tá dizendo uma coisa que eu concordo 100% com ela. Acho que sexo também é muito questão de compatibilidade. O desejo é uma junção de admiração, visual, preliminares e conversas ao longo do dia. Assina embaixo, eu concordo 100% com você. O que você me diz, Gabi? É exatamente isso, gente. Não adianta. O sexo é uma junção de tudo. Às vezes, todo mundo pensa em sexo, daí eles já pensam que é o ato de dois seres tendo ali, tem que ter penetração, mas não é isso, gente. É o que eu falei antes. É um jantar, é um passeio, é um buquê de rosas, é uma palavra legal, é um apoio, é isso que vai levando, é uma parceria mesmo, é um companheirismo, é tudo que leva pro sexo ser legal.
A Kenia tá dizendo aqui, ó, que na TPM, se tiver chocolate, rola sexo. Fica a dica, maridão! Fica a dica! Gabi, tem uma música da Rita Lee muito legal que fala sobre a diferença de amor e de sexo. Você concorda com a Rita Lee? Concordo plenamente, gente, porque eu acho que sexo e amor são duas coisas diferentes. Uma pessoa pode ter relação com outra simplesmente porque estava com vontade, porque sentiu prazer, porque se sentiu atraído e não amar essa pessoa. E muitas pessoas que estão casadas há anos não querem mais fazer sexo com aquela pessoa, porque aquela pessoa virou um amigo, virou um pai, virou um parceiro, e ela ama aquela pessoa, mas ela não sente mais atração física. Então eu acho que desejo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que às vezes a gente vê até muita infidelidade acontecendo. Porque o casal ele não consegue chegar numa conversa e falar, olha, as coisas esfriaram e o sexo é importante. E eles esfriaram, a gente virou amigo. Às vezes eles optam por ficarem juntos, mesmo com a vida sexual ter esfriado um pouquinho. Mas muita gente que sai, jovens que vão pra balada ou que tem um encontro ao acaso assim, acabam tendo um sexo super prazeroso, mas isso não significa que tem algum tipo de sentimento ou amor ali. Concordo. Concordo também. Ó, a Kenia tá dizendo aqui, junto com prata cor, que vinho, fundi, massagem, não tem TPM que resista. Gente, Lu Bragante acaba de entrar aqui na nossa live. Lu, Oi. Um beijo pra você. Manda aqui suas perguntas, porque eu sei que você tá morrendo de vontade de fazer várias perguntas. Você segura! Ela tá dizendo aqui, ó, que essa combinação não tem nada que resista. A Aldenice acabou de entrar e está fazendo aqui uma consideração. Quando eu tinha menstruação, eu tinha uma vontade imensa de fazer sexo. É normal? Com certeza, é aquela alteração que eu falo dos hormônios. Algumas pessoas, essas alterações causam dor no peito, muita cólica. Para outras, não. Essas alterações hormonais, na verdade, causam desejo, porque elas não têm esses desconfortos. E daí tem, sim, é normal. Mas é raro, gente. Então, aproveita. Ju, tá aprendendo várias coisas, amiga, que vão te deixar menos vermelha na próxima live? Bom, eu tô aprendendo muitas coisas. E eu sabe que eu fico pensando, para trazer uma outra questão, enquanto pais e mães, a gente na educação, às vezes a gente fala algumas coisas, né? Porque pai e mãe tem medo de um monte de coisa, tem medo, né? Principalmente dessa questão sexual. E às vezes a gente aborda assunto da maneira que a gente acredita que seja a mais apropriada, mas na verdade aborda assunto de sexualidade de uma maneira que pode até traumatizar. Penso eu, os filhos. Então, eu queria falar com você sobre isso. A maneira como o pai e a mãe abordam a sexualidade com o filho ou com a filha pode causar consequências na vida sexual adulta do filho ou da filha? Com certeza. Não só sobre a sexualidade mesmo, mas com tudo, gente. Os pais, eles são os nossos heróis ali, né? É a figura que a figura paterna e a materna são as primeiras pessoas que a gente tem um contato, eles mostram o mundo pra gente. Então, tudo que um pai e uma mãe passa pro filho tem, sim, um peso muito grande. Então, às vezes, se um pai vai falar pro filho, olha, cuidado, se você for transar com aquela menina, usa camisinha, ou não faz isso, porque é perigoso, vai que você engravida a menina, e assim vai. Aí ele pode crescer lá na frente com um problema ou ter ejaculação precoce, ou não conseguir ter uma ereção, porque toda vez que ele vai ter um relacionamento, esse pensamento fica no inconsciente, tipo, nossa, mas isso não tá certo. Então,
Tudo, gente. Em terapia, assim, a maioria dos problemas são causados em infância de coisas assim. E não é só os pais, tá? É a sociedade que a gente vai crescendo que vai nos ensinando. Mas às vezes esses ensinamentos podem causar traumas assim muito grandes. Então, se você é um pai, uma mãe que não sabe, assim, não, gente, é normal, tá? Não saber, é difícil. Imagina você chegar pro seu filho adolescente e falar sobre isso. Seu filho você quer deixar dentro da sua barriga para sempre. Então, a hora de falar sobre isso é difícil. Mas você pode marcar com uma sexóloga, ou uma terapia em família, ou uma terapia para o seu filho, para falar sobre isso, porque daí a gente vai abordar, a sexóloga vai abordar de um jeito mais simples, um jeito, a linguagem com a idade adequada para aquela pessoa. É lógico que eu não vou falar de sexo com adolescente da mesma forma que eu falo com uma pessoa mais velha. Eu sei que ele não teve tanta experiência igual uma pessoa mais velha. Então, a abordagem é diferente. Então, os pais não tenham medo, tá, de falar para os seus filhos. O que eles perguntarem, expliquem. E falem, não adianta falar assim, os nenéns nascem da cegonha. Explica de verdade o que acontece, como que funciona. Tem muitos livros que ajudam também com isso, mas se você realmente não consegue conversar sobre isso, procura ajuda do profissional. Mas não deixa esse adolescente desamparado, não. Gabi, a Lele Martins está mandando aqui pra gente. Nos dias que estamos vivendo hoje, as crianças estão bem avançadas. Com que idade você aconselha os pais a ter uma conversa com os filhos? E aí, na sequência, eu vou pedir para a Ju, que acabou de falar que precisa falar alguma coisa, dar sequência aí na pergunta dela. Mas responde antes para a Lele, fazendo um favor. Olha, isso, gente, é uma questão muito complicada, tá? Porque por mais que o adolescente esteja precoce, não tem um certo e o errado. Eu acho assim, até os pais não podem decidir isso. Eu acho que você vai sentir a hora certa. Se tem demanda em casa, o seu filho está precisando, ele está procurando sobre isso, eu acho que a gente vai sentindo dentro de casa. Porque assim, alguns adolescentes já têm interesse lá com 12 anos. Outros já vão começar a ter um interesse lá com 18, 19. Então não dá para generalizar, tá? Mas eu acho que os pais precisam sentir isso. Tá na hora de falar com o meu filho sobre isso, mas deixa ele dar uma dica. O filho uma hora ele vai dar alguma dica para você que ele tá curioso sobre o assunto. Eu acho que essa daí é a hora de conversar. Você falou de livros. Tem algum livro, porque a gente tem bastante pais, né, mães, né, que acompanham, e eu acho que seria legal algum livro que para mães e pais lerem, né, para facilitar, né, essa conversa. Tem, gente, que nem o Master e Johnson, que eles falam sobre a sexualidade, é muito legal. Mas agora eu não consigo me lembrar, assim, de cabeça um específico para adolescente. Eu vou pesquisar certinho e deixo a dica para vocês. Aqui, deixo no meu Instagram, passo para vocês. Mas toda leitura, eu falo assim, até o senhor Google, gente, às vezes te ajuda muito. Tem os psicólogos, os sexólogos mesmo, que acabam escrevendo alguma coisa, orientando os pais. Mas eu acho que tem livro, sim. Eu só não me recordo agora, gente, porque assim, eu guardo muito pouco, somente os excelentes, assim. Mas de adolescente eu não consigo me recordar agora, mas eu fico devendo para vocês e posso passar depois. Todo mundo seguindo, então, a Gabi no Instagram dela, que ela vai dar dica pra gente pelo Instagram. Gabi, você estava falando, né, dessa coisa de ter uma conversa com os pais, né, os pais terem conversas com os filhos para falar sobre a vida sexual. Eu assisti um documentário que chama O Silêncio dos Homens. E nesse documentário, que os homens estão se desconstruindo e vendo o quanto também eles são prejudicados pela masculinidade tóxica, ele tem alguns relatos de meninos de diversas regiões do Brasil que foram obrigados a iniciar a vida sexual com um bicho.
que tipo de trauma isso pode trazer para um homem? Olha, gente, isso é um assunto muito delicado. É até bom que você citou, Gra, porque todo sexo, ele precisa ser... isso se chama zoofilia, tá? Sexo com animal se chama zoofilia. E é crime. Tanto pedofilia, que atração por criança, e zoofilia. Por que é crime? Você não pode ter relação com nada que não tenha consciência e não consiga falar não. Então, gente, se você conhece alguém que sinta alguma atração ou por animal ou por criança, não é normal. Procura ajuda de um psiquiatra, de uma psicóloga, porque é crime, tá? E isso é uma coisa assim, é um trauma, gente, para um adolescente, porque o sexo, a pessoa ela tem que escolher com quem ela quer ter relações, certo? Seja lá com uma menina, com um menino, não importa. Mas eu acho que forçar é assim, até difícil de falar, porque você imagina a cena de uma criança, uma pessoa totalmente inexperiente, forçando um animal, tendo que ter relações com um animal. Isso é um trauma que às vezes a pessoa não consegue nem entender, às vezes, que é errado, sabia? E isso pode causar depois esse desejo por animais. Então é muito complicado, muito. Eu assim, indico total terapia, procura um psiquiatra, porque é uma coisa muito complicada. A Aldenice está deixando aqui uma contribuição. Eu já deixo claro para os meus filhos que sexo é tudo de bom, mas a prevenção também é. Para ele e para ela, vice-versa. Como eu tenho livro de anatomia, eu explico tudo direitinho. Ah, é muito legal. Aí fica a dica também da Aldenice, Ju, que você perguntou de livro. Aí a Aldenice acabou de falar um livro de anatomia, ela consegue falar bem com os filhos dela. Beth? Uhum. Então, sobre livros, a minha mãe ela era bem esclarecida nisso. Eu acho que eu até não lembro se eu comentei com as meninas na outra live, mas ela tinha uma enciclopédia de vários livrozinhos por faixa de idade. Daí ela dava aquele livro, ó, esse aqui é da sua faixa, eu lia. Eu, curiosa, às vezes eu ia para outra faixa, sabe? Mas ela tinha uma enciclopédia, ela dava pra gente ler, e assim, eu me lembro assim, tipo, desde os 8 anos de idade, ela sempre explicou direitinho pra nós. E para as minhas filhas também, graças a Deus, eu tenho uma de 26 e uma de 18, eu consigo também manter uma conversa bem... Eu acho que eu já tive isso, então eu acho que é muito mais fácil para eu falar para as minhas, né? Porque minha mãe já me acostumou desse jeito. Inclusive, eu acredito que hoje o aumento de gravidez na adolescência, às vezes saindo da infância e indo para a adolescência, é essa falta de diálogo, você não acha, Gabi? Com não certeza. tem outra explicação. Porque tem gente que não sabe nem como usar camisinha, não, sabe? Tem gratuito no postinho. Exato. Às vezes, Beth, eles aprendem com amigos que também não têm experiência nenhuma. Então, aprendem errado. E eles não têm muita noção, né? Então, precisa, assim, os pais, sexólogos de escola, eu acho que precisa, assim, ter sexólogo em escola, para falar com os adolescentes e explicar tudo isso. Que sexo é bom sim, que você precisa fazer a hora que você achar que está pronto, quais são os prós e contras, como usar uma camisinha, como se prevenir das STs, tudo isso. Sim. Eu deixo bem claro também que não é assim, não usar o anticoncepcional. Camisinha é fundamental. Não é para simplesmente você não ter uma gravidez indesejada, e sim os DSTs, que isso daí pode trazer depois um câncer de colo de útero, ou uma AIDS, ou qualquer outra DST. Eu também deixo isso bem claro também para as meninas também. Mas mudando um pouquinho de assunto, ô Gabi, por que tem alguma explicação científica? Uma explicação científica que o homem, após o orgasmo, ele sente aquela necessidade de dar
dar aquela cochiladinha. Por exemplo, eu não tenho. A minha vontade é sair, pular da cama. Mas o homem, ele fica com uma soneca depois do orgasmo. Tem alguma explicação científica? Tem. Lembra que eu expliquei lá sobre o Master e Johnson? Olha como eles são importantes, gente. Quase todas as Nossa, eles são perguntas aí fundamentais. aparecem. Lembra que depois da ejaculação, o homem ele precisa de um tempo refratário para voltar ao normal? E o que acontece? Na ejaculação, o homem libera a prolactina. E a prolactina, ela faz uma queda na testosterona. E o homem, ele precisa da testosterona para ter estímulo sexual, desejo sexual de novo. Então, é por isso, gente, não é porque ele não gostou, o sexo estava ótimo, é científico, ele fica realmente cansado. Olha só, eu achava que, nossa, preguiça. Não é preguiça, é cientificamente comprovado. É totalmente hormonal a coisa. Tudo bem, agora eu vou ser mais legal. Olha, Gabi, vocês homens, estou ajudando, hein? Isso, tá. Gabi, agora dá uma dica pra gente, que isso daí independe de idade. Pra gente perder a vergonha, muitas vezes, você falou, tem muitas mulheres que deixavam a luz apagada. Pra gente acender a luz, pra gente ter coragem de entrar no sexy shop, pra gente se abrir a essas novidades, a gente precisa estar com a autoestima boa, tá com a autoestima elevada, a gente precisa estar confiante no nosso sex appeal. Como é que a gente faz isso? Existe alguma dica que você pode dar para que a gente comece a trabalhar o nosso sex appeal, para se sentir uma mulher desejada, que realmente faz com que os homens sintam prazer, sintam desejo e tudo mais? Como é que a gente trabalha isso? Gente, olha, uma vez eu li um artigo muito interessante sobre o que deixava, tipo, broxava os homens, que deixava eles menos excitados. E a pergunta a resposta era, a gente não gosta de mulher com baixa autoestima, que fica falando, eu tô gordinha, não sei o que, o meu cabelo. Então, o que a gente precisa aprender? Que o homem gosta da mulher que já chega com esse poder. Então eu falo, acorda, escova o dente, passa uma maquiagem, arruma o cabelo e fala, eu sou linda, não importa. Não importa. Eu acho que primeiro, se a nossa autoestima, se você tá legal, você conquista o mundo. Porque não tem nada mais poderoso do que uma mulher chegar confiante no trabalho. Eu até falo que às vezes isso intimida um pouco. Porque a mulher chega toda confiante, toda arrumada, falando bem. Isso, gente, excita muito os homens. Então, primeiro a gente tem que se amar. Nada é mais bonito do que uma mulher que se ama, eu acho. E para isso, o que a gente pode fazer? Pode sim usar tudo que tem no sex shop, que foi feito pra gente, porque a gente precisa se conhecer também. Como que eu vou exigir que meu parceiro saiba me tocar, saiba fazer coisas que eu gosto se eu não me conhecer? Então eu preciso me conhecer antes. E tem muitas coisas hoje que ajudam, tipo a aula de pole dance, que tem muita gente fazendo e gosta muito para dar uma apimentada, uma dança do ventre. Eu acho que assim, gente, na hora do sexo não tem, a gente não tem que ter vergonha de nada. Acende a luz, mostra que você tá linda, compra uma lingerie bonita e veste a confiança. Eu acho que a melhor roupa da mulher é a confiança e a autoestima alta. Mas é um processo, né, Gabi? É não todo um processo, não é noite. fácil. Não. É que é muito fácil quando você tá lá deitadinha no sofá, cansada, conseguir levantar para fazer tudo isso. Mas eu acho que primeiro a gente tem que pensar assim, o que eu quero para mim? Então vamos lá, vamos assistir alguma coisa, vamos ler alguma coisa, aí vai, toma um banho, compra alguma coisa para você, passa uma maquiagem. Eu acho que são passos pequenos, entendeu? Vai um atrás do outro, assim, mas não sai correndo. Vai fazendo uma coisinha de cada vez. Que eu acho que isso ajuda muito. E
Convida a amiga, fala com a amiga, fala, ai amiga, tô precisando disso, vão juntas no sex shop, tenta comprar os brinquedinhos, as coisas para apimentar e procura também uma sexóloga, que daí a gente pode trabalhar isso em terapia. Com certeza. Ju? Ju Eu tô achando a atenta. live. Eu tô achando a live muito interessante, mas a Gabi falou uma coisa agora que para mim não só para sexualidade, mas essa questão da autoestima, de acordar cedo, se colocar bem, né? Se olhar no espelho e independente de peso, de estar num dia com o cabelo não tá no melhor dia, né? Se sentir bem com aquela que é você. E eu acho que isso, né, que influencia, eu fico imaginando na fala dela, em todas as questões da vida. E deixa eu te perguntar uma coisa. A mulher que faz sexo com frequência, com mais frequência, é mais feliz, Gabi? Olha, é como eu falo pra você, pode ser muito pessoal isso. Mas se a Mas mulher, sexo querendo fazer, se né? ela Não quer o sexo fazer forçado. isso, se ela quer fazer, se ela tem essa libido, e com certeza, gente, tudo que te dá prazer, vai, porque libera muitos hormônios, muitas coisas, vai te deixar mais feliz. A gente só precisa ficar atento, porque tem muitas pessoas que têm algum tipo de distúrbio, que tem algum tipo de vício, que tem tudo que vai machucar você é perigoso. Mas se isso te faz bem, vai liberar endorfina, te deixa mais feliz, com certeza. Eu acho que a mulher que faz mais sexo porque ela realmente gosta, tem prazer e isso não atrapalha a vida dela, com certeza. Imagina essa liberação de endorfina o tempo todo. Deve ser maravilhoso. Ó, a gente tem a Rosana aqui dizendo que sexo traz felicidade, sim! Olha lá! Além de fazer bem para a saúde. E a Aldenise está Muito bem. dizendo, isso mesmo, mulherada. Existem os cremes que deixam os maridos daquele jeito. O cheiro ajuda e muito. Ó, várias dicas aqui. Ô, Gabi, seguinte, a gente tá falando que sexo é um tabu, que a gente precisa aí desconstruir, desmistificar e tudo mais, mas tem uma outra coisa relacionada ao sexo que é ainda mais tabu, que é o sexo anal. Tá. Como que a gente trabalha isso num relacionamento? Gente, é muito normal, tá? Muitos pacientes falam, gente, meu marido tem uma tara por sexo anal. Primeiro, eu até brinco com as minhas pacientes, eu falo assim, ó, você tá confortável? Por que você quer fazer sexo anal? É por você, porque você tem curiosidade ou é pelo seu marido? Você entendeu? Agora, se o marido fica forçando, eu falo assim, fala pra ele, dá o dele pra você primeiro, aí depois você faz a mesma coisa. Porque eu falo, Adorei! gente, não é? Porque assim, eu falo, nada que é forçado vai ser legal. Já é uma região extremamente sensível, tá? Ela é uma região sensível, que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, tem que ter uma preparação antes, tem que lubrificar muito, usar muito lubrificante e você tem que estar realmente com vontade, senão não vai dar certo, vai ser traumático e vai ser doloroso, tá? Então, mas, gente, o que a gente indica é sempre procurar um médico especialista para conversar sobre isso ou conversar com a sexóloga também. Mas é uma preparação. Se você tem vontade, existe as duchas higiênicas para fazer, existe todos os lubrificantes, os sabonetes específicos para essa área. E tem que entrar toda. Não precisa ir tudo de uma vez. Eu acho que tem que ter um processo, sabe? Vai devagar. Tem hoje tem o plug, que é anal, que são muito bonitinhos até, porque sempre, gente, pelo amor de Deus, não enfia nada que não tem uma base para parar, tá? No ânus. Nossa! Por quê? O ânus, ele suga, ele é um músculo, ele não é igual a vagina que expele, ele suga. Então, qualquer coisa que não tem uma base para parar, ele vai sugar para dentro. Aí você precisa ir no hospital para fazer uma cirurgia para tirar o que você inseriu ali. E daí Então, você vai vir a pauta de médico o resto da sua vida. Vai para os WhatsApps dos médicos,
vai virar meme entre os médicos, não adianta. Então, ó. Olha a cara da Ju, a Ju. Tá super envergonhada. Não, Ju, ó. Não fica. Rosinha só de blush. Não, eu não tô envergonhada, não. Eu tô achando graça na dica da pessoa que vai parar no hospital, né? Eu não imaginei essa cena aqui. Gente, ó, nossa audiência aqui também tá adorando. Ó, o Denise tá dizendo, eita lasqueira. A Kenny tá dizendo, tá amando. A gente tem uma pergunta aqui, ó. É normal, depois que a gente se torna mãe, a libido diminuir? É sim. É normal porque depois que você se torna mãe, principalmente se você amamentar, se você fica acordada durante a noite inteira, gente, tanto o homem quanto a mulher, nós somos muito hormonais. Então imagina, você carregou uma criança, tinha 1 milhão de hormônios diferentes ali, de repente, quando essa criança nasce, tem uma queda absurda nesses hormônios. E, por exemplo, a prolactina, que é uma inimiga aí para libido, tá? Começa a produzir muito. Por quê? Porque você precisa ter leite para o seu filho. Então, é normal, tá? Ter essa queda na libido. E, principalmente, porque você tem um recém-nascido, por exemplo, e essa criança acorda de hora em hora, você não dorme direito, você tá exausto, então é normal, tá? E depois, mais pra frente, também pode acontecer porque você tá sempre cansada, o filho exige muito de você, mas sempre, gente, não deixa chegar numa situação crítica, numa situação que você está sofrendo por isso. Procura ajuda de um psicólogo, de uma sexóloga e fala sobre isso. Porque às vezes um ajuste no hormônio ou uma conversa para ajustar algum horário, alguma coisa, já ajuda aí muito. Mas é normal, tá? Sem medo de falar sobre isso e sem culpa também, viu, gente? Pessoal, faltam 13 minutos, nossa live tá chegando ao fim. O papo voou. Muito rápido. Foi muito rápido mesmo. Gabi, eu quero deixar aqui a palavra livre para você fazer suas considerações finais. Gratidão, viu, por estar aqui com a gente. Gente, eu fiquei muito feliz pelo convite. Quando a Beth me falou, depois você entrou em contato comigo, fiquei muito feliz. Porque eu falo que o objetivo, como psicóloga, sexóloga e como mulher principalmente, é ajudar as amigas, as mães, todo mundo a falar sobre isso sem, assim, derrubar o tabu de vez. Porque eu acho que a gente precisa disso para nossa vida, para ter uma vida mais tranquila, para ter relações mais tranquilas. E vamos sim juntar. Eu quero ser convidadas mais vezes, porque eu adorei conversar com vocês. A hora voou. Voou mesmo. Ó, a Lu tá dizendo aqui, ó, que papo bom voa. É verdade. A gente tá recebendo aqui muitos parabéns. Lojas Joelisa também tá aqui. Aliás, vende umas lingeries lindíssimas que eu tô só esperando esse comércio abrir para ir lá fazer as minhas comprinhas. A dona Dalva, querida, gratidão por estar aqui. Jo, suas considerações, amiga. Acabando aqui, ó. Faltam 2 minutinhos. Rapidinho, eu quero agradecer a Gabi. Eu achei que quando a gente falou, eu achei que eu ia ficar muito tímida, mas na verdade eu não fiquei. Que bom! E eu achei, e assim, da fala da Gabi, tudo é muito importante, mas o mais importante que eu quero relembrar, para mim e para as mulheres que estão aí, é se amar, se olhar no espelho e se amar do jeito que cada uma de nós somos, porque é isso que é o grande borogodó de cada uma nossas, é se amar, se olhar no espelho e dizer, eu me amo. Exato. Maravilhosa. É verdade, é verdade. Gabi, muito, muito obrigada por você ter aceito o convite. Eu não esperava menos do que isso, porque você fala com uma maestria, assim, é muito fácil conversar com você. E eu agradeço mesmo ter trazido todas essas informações para nós. Obrigada. E eu também tenho uma dica para falar, você mãe, você filha, não se encabulem de falar uma com a outra, é necessário você dar um toquezinho para sua filha, e você filha, fala com a sua mãe, às vezes ela também precisa, às vezes você sabe mais do que ela, ajuda a sua mãe também.
Às vezes ela precisa também de uma palavra. Às vezes ela não tem amiga e tem você. Você pode ser amiga dela. E Gabi, a Lu deixou aqui para entregar para você, depois da hora que eu te ver, um presentinho para você. Ai, obrigada! Aqui. Que linda! Tá aqui. Obrigada, Tá aqui. gente! É a Lu. Depois eu entrego para você pessoalmente, tá bom? Combinado. Um beijo. Um beijo. Muito obrigada, gente. Gabi, obrigada. Meninas, gratidão. Todas vocês que estiveram aqui com a gente, você que vai assistir essa live em outro momento, você que esteve aqui com a gente até agora, já aproveita, essa live vai ficar salva, já manda aí para as amigas, já marca com as amigas aí uma ida ao Sexy Shopping, por que não, né? Exato. No momento de pandemia o pessoal tá fazendo delivery, então eu acho que a gente tem que aproveitar todos esses ensinamentos que a gente teve nessa noite de segunda-feira. Gratidão pela presença de todas vocês. Na semana que vem, a gente tem mais um Elas no Nações. A gente vai falar sobre medicina do ambiente. Você sabia que o lugar onde você está inserido fala muito sobre você? Uau. Fique ligadinho. Na próxima segunda-feira, às 7h30, a gente vai receber a Beatriz Ribeiro, que vai dar uma aula também sobre isso. Gente, um super beijo. Ótima semana para vocês e até a próxima. Obrigada, até!